neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus disse, estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça ao crente, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nenhum mal te acontecerá na jornada. Teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Um grande
cientista afirmou que a vida na Terra, dentro de 20 anos, será apenas suportada. Ouvintes, associando os dados científicos que são publicados em revistas, jornais, livros, com as Escrituras, nós encontramos que a Bíblia traz a verdadeira ciência de Deus e simplesmente as conclusões científicas confirmam a palavra de Deus. Pelo menos deveriam confirmar a palavra de Deus no entendimento dos homens, dos próprios cientistas. Muito bem, mas vamos ao grande fato da grande necessidade do homem conhecer-se a si mesmo. Como a mulher não precisa ser doutora em genética, em lei de concepção, para gerar, conceber filhos e filhos, assim também nós não precisamos ser antropólogos para nos conhecer a nós mesmos. Estudar o homem em todas as suas formas, sentimentos, aspectos, reações, etc. Deus, antes de tudo, fez o homem com capacidade. Ora, capacidade e com um detalhe muito importante, sem acepção de pessoas. Sem acepção, ele fez o homem, portanto, a todos os homens com capacidade. E a maior capacidade que ele podia dar para o homem, ele deu, que é a capacidade de escolha, a capacidade de conhecer-se a si mesmo, e, seguindo-se a isto, o livre-arbítrio. Deus é democrático, é um democrata verdadeiro. A democracia verdadeira vem de Deus, porque Ele deu livre-arbítrio ao homem, embora dando também a sua lei. Agora, amados ouvintes, o assunto vai se tornando cada vez mais profundo e mais importante quando ele vai tomando o sentido da pessoa, direção da pessoa. Isto é, quando ele vai tomando mais direção de você, vai se ocupando mais com você. Porque geralmente nós, os pregadores, queremos que as pessoas se ocupem conosco para nos ouvir, pelo que muito agradecemos. Mas o fato é que, mais do que as pessoas, nós devemos nos ocupar com elas. Por isso, todo o nosso assunto deve sempre se endereçar à pessoa, a seus interesses, não somente particulares, isto é, materiais, terrenos, mas começando pelo espiritual. Ora, se a vida na Terra dentro de 20 anos será apenas suportada, agora nós temos de respeitar isto. Que o cientista, naturalmente, está falando por um nível elevado. Está falando num país de vida, nível de vida elevado, no qual ele vive. Porque eu não creio que ele, esse cientista, ignora que a maior parte da humanidade está levando uma vida apenas, simplesmente apenas, suportável na Terra.
E por isso tem que buscar os lenitivos oferecidos através das propagandas. Tem que buscar a bebida alcoólica, o tóxico, os vícios, a orgia, beber para esquecer, fumar enquanto espera. E assim, buscam todos os meios para que a vida se torne suportável apenas. Agora eu não vou dizer, não vou concordar. Eu creio que tenho esse direito, que daqui 20 anos, isso pode ser numa forma científica e de um modo geral, atingindo todos os níveis. Mas ela está sendo simplesmente suportada há muito tempo. E por isso vamos, mais uma vez, salientar a razão de tanto vício, de tanto lenitivo que prejudica cada vez mais a vida. Porque o povo lança a mão de tudo quanto é diversão sem filtrar coisa alguma, que venha afetar a moral, o espírito, a alma. Isso é um desespero de causa. Mas nós não estamos aqui simplesmente para acusarmos, para mostrarmos aquilo que temos visto no sentido falho da vida. A vida é bela, mesmo na pobreza. Nós temos conhecimento disso. Conhecemos viúvas, conhecemos pobres, paupérrimos, que cantam felizes, que se alimentam da sua maneira simples e modesta, contentes, e que dormem um sono tranquilo, sem precisar diante de tônicos, entorpecentes, psicotrópicos. Que segredo tremendo! Que maravilha é a vida! Mas como se pode conseguir esta vida no meio de um mundo tão turbado, tão afligido, em que todos de um modo geral são acometidos, em todas as camadas, pela enfermidade, que não respeita barreiras, pelo câncer, que não respeita classe, condições financeiras, intelectuais, religiosas? Oh, meu Deus! Como se pode ser feliz, então? Agora eu me deixo de cercar, como muitos estão cercados, de tormentas, de aflições, de angústias e até mesmo de dores. Ainda pode-se falar em felicidade? Quantas pessoas têm nos ouvido que quando vamos falar em felicidade, isso para elas é uma coisa já esquecida, que não sabe nem o seu significado. Felicidade não é nada mais nem nada menos do que tranquilidade de espírito. E enquanto você não alcança descanso para a sua alma, para o seu espírito, você nunca pode conhecer a si mesmo. Você nunca pode conhecer os seus motivos e saber o porquê de suas emoções, de seus afãs, de seus desejos, que uma vez não alcançados te fazem infeliz. Ó, meus ouvintes, conhecer-se a si mesmo, o homem conhecer-se a si mesmo, a mulher conhecer-se a si mesma, quando ela tem uma experiência de alma com aquele que nos promete vida eterna, inclusive uma nova terra, em que a vida não será simplesmente suportada apesar de todos os meios científicos, apesar dos transportes se transformarem em mais rápidos, sofisticados cada vez mais. Sim, Jesus Cristo comprou a terra.
A terra é de propriedade dele. Simplesmente ele não tomou posse ainda. Porque antes dele tomar posse da terra, ele deverá tomar posse daqueles que vão herdar a terra com ele. Os mansos herdarão a terra. São Pedro disse que a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Eu vi citações no jornal sobre a Skylab. Ora, fazendo referência do que disse São Pedro, os elementos se desfarão. Nada disto tem cumprimento ainda. É o fogo mesmo batizando toda a terra, como o dilúvio batizou a terra, sufocando, imergindo os homens que não conheceram a si mesmos, por isso não conheceram o Criador. Porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, pelo espelho de Deus, pelo Espírito de Deus, nós vamos encontrar que não fomos criados como animais irracionais. Sim, que têm apenas fôlego, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é você, portanto, mulher, que se julga tão infeliz? O que é você, portanto, homem, que às vezes está buscando lenitivo em coisas que só vêm desgraçar a sua vida, desgraçar o seu lar? Conhecer-se a si mesmo, imagem e semelhança de Deus, um corpo preparado, através do qual Jesus Cristo dominará a terra. Não tenham dúvida disto. A terra sofre 3 batismos: a água que foi o dilúvio, o sangue que foi a morte de Jesus Cristo, e o terceiro é o fogo. Mas antes disso, você individualmente deve sofrer também esses 3 batismos. Na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, morre o velho homem, nasce uma nova criatura, recebe o dom do Espírito Santo para a vida eterna, e vem a santificação pelo sangue de Jesus Cristo, e logo o batismo do Espírito Santo, que é o fogo divino, queimando toda a ponte que você atravessou para o lado de Cristo. Toda a ponte que ficou atrás, você nunca pode voltar mais. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso sacode as entranhas, move as almas, quando podemos constatar o que somos nós. Para parecermos como humildes, às vezes temos que dizer: eu não valho nada, eu não presto isto, aquilo. Este reconhecimento teria muito lugar diante de Deus, em um espírito de arrependimento, em um espírito de humildade real, mas logo o próprio Espírito Santo dará convicção, conhecimento, sem precisarmos de antropologia, de conhecermos o homem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. O homem é trino, é corpo, alma e espírito. Não sendo 3 pessoas, ele é trino. E por isso também possuímos 3 corpos, não resta dúvida, para então podermos viver em cada dimensão que tivermos de atravessar. Nesta dimensão aqui humana, sujeita à luz, ao tempo, ao espaço, temos este corpo físico, o qual tem que se tornar em pó. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Por isso, quando o homem conhece a si mesmo, ele dá mais valor no que permanece do que no que perece. Mas dando mais valor no que perece, ele acaba perdendo o que permanece, que é a vida eterna. Quando ele morre em Cristo Jesus, passando para a 6ª dimensão, ele alcança um corpo celestial,
São Paulo disse que quando este corpo, este tabernáculo for desfeito, há um outro nos esperando. E através, por meio desse corpo celestial, nós vamos além da cortina do tempo, onde há um lugar de delícias, sem pecado, sem morte, onde a vida é deleite, é gozo, é prazer, sem doença, sem ser apenas suportada. Mas ainda não é tudo. Nós temos de ir para a 7ª dimensão. Então, quando Jesus voltar nas nuvens e que do seu corpo sairá a voz que chamará a todos aqueles que dormiram nele, dormiram para o mundo, mas estão vivos em corpos celestiais. Agora então teremos o nosso terceiro corpo. Qual é ele? O corpo glorificado, com o qual nós penetraremos na presença de Deus, sem o qual jamais podemos suportar a glória do Senhor. Conheça a si mesmo. Você tem 3 corpos, carne e sangue, que não herdam o reino de Deus. Inclinação, inimizade contra Deus é a da carne. É a carne, porque habita nela o pecado. Conhecer-se a si mesmo. E logo em seguida, o corpo celestial. A morte não pode lhe deter numa tumba, como não pode deter a Jesus Cristo, o doador da vida. Logo em seguida, o corpo glorificado, com o qual e através do qual nós nos assentaremos ao seu lado, de eternidade em eternidade. Há alguém feliz tendo esta convicção? Eu pergunto, você ainda é infeliz? Aqui está escrito, documentado: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Oh, que terra admirável! Oh, que país admirável! É aquele no qual nós vamos habitar através deste corpo glorificado. Eu ouvi de um país admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte e dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de treinar, e libertos da dor cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, com esta grande bênção de conhecerem-se a si mesmos pelo Espírito Santo, pela revelação do Deus vivo, que nos dá a vida eterna. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
meu Senhor. Deus não é para ser explicado, muito menos imaginado, entendido pela mente humana. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Portanto, o homem pode ser mais sábio possível. Ele nunca pode explicar Deus. Porque Deus é amor. E o amor excede a todo entendimento humano. Toda a sabedoria humana. Uma vez que Deus não pode ser entendido, portanto não pode ser explicado, desde que não pode ser entendido, então não pode ser explicado. E nem tampouco imaginado, porque caso contrário você faz uma imagem.
Você adora a Deus como uma imagem de escultura. Agora, vamos pensar em outro fator também. É que a sua existência não é discutida por aqueles que creem. Deus não discute a sua própria existência. A própria vida, a natureza, testifica da existência de Deus. Agora, o homem acha que é um favor crer em Deus, e nós temos lido folhetos citando grandes personagens que creram em Deus como se isso tivesse alguma influência sobre aqueles que devem ser salvos. Não, absolutamente não. Uma vez que Deus não discute a sua existência, nem tampouco seus filhos o farão. Se ele não discute, não se explica, a não ser através da própria natureza e da vida manifestada, então, muito menos aqueles que creem nele tentarão fazê-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus tem um opositor. Este opositor é Satanás. E Satanás, quando não leva o homem a ser um ateu, ele procura fazer o homem a crer em Deus de uma forma errada, de uma maneira pervertida, fora da revelação, através do entendimento humano. Isso é o bastante para ele. Agora, se você crê na existência de Deus, você tem de crer também na existência de Satanás. Com uma diferença, é que o diabo é o mesmo ontem e hoje, não eternamente. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o seu poder é muito maior do que o do diabo, do que o de Satanás. Talvez não soe muito bem falar em diabo, em Satanás. Mas sem conhecer o seu inimigo, você se torna vítima fatal dele. Os índios lá na América, eles tinham uma prova dos seus cabos de guerra. E como eles faziam esta prova? Acendiam uma fogueira e então estendiam uma corda passando sobre aquela fogueira. De um lado, um grupo tomava aquela corda. Do outro lado, outro grupo de competidores, de cabos de guerra, tomava então aquela corda. Portanto, você agora pode ver, na sua mente, uma fogueira acesa, uma corda estendida, esticada por dois grupos. Um numa ponta, num lado da corda, e outro no outro lado da corda. E o grupo que tivesse mais força, o vencedor, puxava aquele outro para dentro da fogueira. Ah, sim, então aqui está. Onde você podia conhecer a força, onde estava a força maior. Os líderes, o cacique, o chefe da tribo e seus auxiliares, seus ministros, falando assim, podiam identificar qual é o grupo que tinha mais força, porque aquele grupo que tinha mais força puxou o outro que tinha menos força para dentro da fogueira. Eu creio que os meus ouvintes já tiraram uma grande mensagem com isso. E aqui está uma competição tremenda entre a igreja e Satanás. De um lado da corda está a igreja, do outro lado da corda
está Satanás, com todos os seus recursos, com todos os seus argumentos, com todos os seus métodos, de levar o homem a descrer em Deus, ou então, ao contrário, como ele fez com Caim, adorar a Deus de uma maneira errada. Isto é cair em sua fogueira. Isto é ser derrotado. Isto não é mais nem menos do que ser derrotado pelo Satanás. Mas a igreja verdadeira, que se trata de você, individualmente, mulheres, homens e até mesmo crianças, adolescentes. O que forma a igreja de Jesus é você. Você. Onde você está nesta hora? Arrastado, está dentro de uma fogueira do inimigo? Mas Jesus Cristo tem força, tem poder para lhe tirar. Ele é que tem mais força. Sim, amados. Existe um pensamento muito errado acerca de Deus e outro muito errado acerca do diabo. Você precisa, antes de tudo, conhecer o seu inimigo e conhecer também quem é seu verdadeiro amigo. Às vezes nós nos fomos contra um amigo, um pregador que nos fere, que condena os nossos pecados, e nos colocamos a favor de um falso, que só fala de acordo com os desejos da nossa carne, porque eles foram amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, para pregarem somente conforme a concupiscência de suas carnes. Eles são pagos, eles são assalariados para pregarem somente segundo a concepção das mulheres e dos homens que o assalariam. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. A profecia que nos últimos dias seria assim. Mas vamos, conheça seu inimigo. O boxeador faz isto. Eles têm aí o campeão mundial em vários pesos, e então são campeões do boxe. E também em outros esportes, você sabe disso. Um próprio time de futebol vê o outro jogando através de filmes. Os seus empresários, seus representantes vão em outro país e filmam para exibir aquele filme e estudar a tática do inimigo, o qual tem que ser enfrentado na próxima batalha. E eles procuram conhecer toda a tática do inimigo. O boxeador procura conhecer toda a tática, todo o estilo, todos os meios do seu competidor. O seu empresário procura informar-lhe da melhor maneira possível, para que ele saiba e conheça as táticas do seu competidor. A igreja precisa conhecer as táticas de Satanás e como ele está entrando sutilmente nos lares, de maneiras convenientes, explorando as necessidades. Ele tira aquela mãe de família do seu posto de dever, explorando a necessidade de lenitivo, de descanso. Ele introduz nas famílias, dentro dos lares, diversões perniciosas. Agora, se você não conhecer estas táticas, você será vencido, cairá em sua fogueira. Veja que pensamento astuto que existe a respeito do diabo. Muitos dizem, não há tal coisa como diabo. Eles creem, procuram fazer aos outros creem, que o diabo é simplesmente um mau pensamento. E por outro lado, eles procuram fazer as pessoas crerem que Deus é apenas
Um bom pensamento. Oh, que coisa tremenda. A Bíblia diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Conforme nós afirmamos, aqui está um pensamento errado acerca do diabo e também acerca de Deus. Mas quem cria esses pensamentos errados? É o próprio diabo. Quando ele não te leva a ser um cético, um incrédulo, na existência de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a incredulidade é o pecado mãe, então o que faz ele? Ele te leva a crer de uma maneira errada, sob um espírito religioso. Olha a maneira que ele tem feito a igreja crer durante séculos e séculos, desde o concílio de Nicéia. Antes disso, a igreja apostólica nunca falou em 3 pessoas distintas. Se a igreja é a mulher, e Cristo e Deus é o esposo, como pode esta mulher, esta esposa, ter 3 maridos? Porque se são 3 pessoas distintas, são 3 personalidades. São 3 pessoas, quando ela deve ter somente um esposo. Mas Jesus disse: Deus é espírito. E quando ele disse: eu e o Pai somos um, ele não disse: eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. São João, capítulo 10, versículo 30. Ele não disse: eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3 pessoas distintas. Ele disse: eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas simplesmente porque ele fala com o Pai, sendo ele filho, gerado, nascido de mulher, a natureza humana ora ao Pai, você então quer com isso dizer que são 3 pessoas? Você então teria que dizer que são 2. Mas nem isso está certo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas quem tem o Filho tem também o Pai. Mas veja o que inventou o diabo: 3 pessoas distintas. E fez disso uma doutrina santíssima, contra a qual ninguém deve falar, porque caso contrário vai pagar até com a sua própria vida. E a imagem da besta está baseada nesta doutrina. Ninguém pertencerá, adorará a imagem da besta, sem antes de tudo ter essa doutrina do diabo, que Deus é 3 pessoas distintas. Não, Deus é uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o Filho que estava no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, como o diabo também é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Mas o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e logo estava nos apóstolos, foi derramado nos apóstolos. Ele disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse: eu vou e venho para vós. Isso se referindo ao Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Conheça seu inimigo. Ele é Satanás, com suas doutrinas perniciosas, malignas, acerca de Deus, que ele não existe, que ele é apenas um bom pensamento, que eles são 3 pessoas e outras coisas por aí. Mas agora está aqui: quem tem o Filho tem o Pai. Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo, Pai Deus sobre nós, Filho Deus conosco, Espírito Santo Deus em nós. E começa aqui com esta arma, e você vencerá Satanás, porque esta é a armadura de Deus para você lutar contra as suas astutas ciladas.
nos lugares celestiais, nas Escrituras, na igreja, onde Ele está com as suas astutas ciladas, levando o povo a crer em Deus de uma maneira errada, porque isso não faz menos do que homicidas. Caim foi assim, e a igreja matou quem não concordou com ela. E ela está sempre pronta para fazer a mesma coisa. Deus nos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estou de regresso para o meu lar. Neste caminho nada me detém. Vou seguindo as pegadas do meu mestre, que me espera na cidade de Jerusalém. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão para viver uma vida
aqui tudo terminará. E com Jesus, o meu Rei, eu hei de morar. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão pra viver uma vida separada, como fez o meu pai Abraão. Que gemes por esta Sião, não és daqui, pois tens a eleição. Nosso Rei, muito em breve, vem nos buscar. Os que esperam a mensagem de salvação. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão pra viver uma vida separada, como fez o meu pai Abraão. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão pra viver uma vida separada,